Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Presbítero Darlan Vicente e estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E o vídeo de hoje vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Meu Pai, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento e os nossos ouvidos. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, pega papel e caneta. Vamos para o nosso vídeo falando sobre a parábola do rico e do Lázaro. No nosso canal, nós já temos 4 vídeos das parábolas de Jesus. O vídeo 1, falamos do bom samaritano. Vídeo 2, ovelha e dracma perdida. Vídeo 3, filho pródigo. Vídeo 4, mordomo infiel. Então, ou seja, uma sequência de parábolas, tá? E até da passagem bíblica, porque uma está em Lucas capítulo 10, as outras já estão praticamente em Lucas capítulo 15. E essa que nós vamos falar hoje, do rico e do Lázaro, se encontra em Lucas capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Vamos na leitura? Vai dizer assim, ó. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos, ali em tormento. Ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve alguma coisa. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los, para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico lhe disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes for enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convenceram, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém? Então essa foi a nossa leitura do texto bíblico. Lucas capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Vamos lá. Jesus ele faz a comparação entre 2 homens. O rico, sem nome, e o pobre, com nome, Lázaro. Por que Jesus contou essa parábola? Vamos entender. Qual é o contexto? Eu expliquei isso no vídeo anterior. Sempre que você for ler alguma passagem bíblica, nós temos que entender o contexto do autor está dizendo aquela informação. Então vamos entender o contexto. Existem 2 contextos. O contexto imediato, que é aquele que você acha com os versículos anteriores ou capítulos anteriores, e existe também o contexto remoto, que está um livro antes ou em outros livros da Bíblia. Então vamos lá. Esse contexto do rico e Lázaro é um contexto imediato. Por quê? Vamos lá. Lucas capítulo 15, eu falei isso nos vídeos anteriores, os publicanos
e os pecadores foram ao encontro de Jesus, para ouvir Jesus. Os escribas e os fariseus reclamaram, murmuraram. Jesus, então, os confronta contando 3 parábolas. Ovelha perdida, dracma perdida, tá? Que foi a aula 2. O filho pródigo, aula 3. E aí, Jesus, no capítulo 16, ele muda a direção. Até então, aquela informação, ele estava falando em resposta aos fariseus. Já no capítulo 16, Jesus muda o foco. Ele vira agora para os discípulos e conta a parábola do capítulo 16, que foi o vídeo 4, que foi a parábola do mordomo infiel. Eu te aconselho, volta aí no nosso canal e assiste as aulas 1, 2, 3 e 4. Estão excelentes, tá bom? Então, Jesus ele conta essa parábola de número 4, do mordomo infiel, direcionada para os discípulos. Lucas capítulo 16. Pois bem, devido à murmuração dos escribas e dos fariseus, Jesus então respondeu essa sequência de parábolas. A parábola era um ensinamento. Jesus, ele contava uma parábola em resposta à atitude de alguém. Consegue entender? Então, era extremamente importante essa utilização de parábolas. Pois bem, quando Jesus termina de contar a parábola do mordomo infiel, Lucas capítulo 16, olha o verso 11. Ele vai dizer assim, ó: e se vocês não são confiáveis ao lidar com riquezas injustas desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Jesus ele fez uma pergunta. E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Fez outra pergunta. Aí olha o verso 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha só, isso aqui eu estou pegando para a gente entender o contexto. Aí olha o verso 14. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, olha só, ouviram isso de Jesus e zombaram de Jesus. Aí olha o verso 15. Então ele disse: vocês gostam de parecer justo em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Consegue entender o contexto aqui? Por isso que Jesus ele entrou nessa parábola do rico e do Lázaro. Porque nós temos que entender esse contexto, porque tem muitas pessoas que acabam interpretando, fazendo uma exegese errada desse texto. Tem pessoas que querem interpretar e falar de forma literal. Ah, vou falar sobre o inferno. Olha lá, tá vendo? Se a pessoa é rica, a pessoa ela vai para o inferno. Ah, se a pessoa é pobre, ela vai para o céu. Tem nada a ver isso. Não foi isso que Jesus ensinou através dessa parábola. Jesus ele usou os 2 exemplos, o rico e o pobre. Mas só que o intuito principal não é a riqueza. A riqueza é secundária. O foco principal é a atitude do rico. Consegue entender? Porque eu conheço muitos pobres, porque aqui Jesus usou o Lázaro. Lázaro ele foi para o céu. Eu conheço muito pobre miserável, e eu sou pobre, que, infelizmente, pelas atitudes dele, sabe, são arrogantes, são soberbos. E eu conheço também pessoas de condição que não se prende a dinheiro. O foco dele, o amor dele não é o dinheiro. Então, não é
a gente interpretar de uma forma errada, fazer uma exegese da forma errada. Ah, então Jesus estava dizendo que quem é rico vai para o inferno e quem é pobre, miserável, vai para o céu. Não, tem nada a ver isso. Não é a condição social. É o que eu faço com o que eu tenho. Então, consegue entender por que Jesus estava confrontando os fariseus, confrontando os escribas. Eles tinham muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, observa aqui no verso 14, eu li, e vai dizer, olha, os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro. Meu irmão, eu não estou mentindo não, está no texto. Verso 14. Ouviam isso de Jesus e zombavam de Jesus. Então, ou seja, em resposta da zombaria desses homens, Jesus então veio com esta parábola, dizendo, citando o homem rico, o homem bilionário, trazendo para o dia de hoje. Então consegue entender? Agora você conseguiu entender, né? O intuito principal, o contexto desta parábola. Oh, Jesus! Então, já que eles estavam zombando de Jesus, por que eles estavam zombando de Jesus? Porque Jesus falou contra a avareza, contra o amor ao dinheiro. Meu Deus! Louvado é o nome do Senhor. E aí, no verso 19 que nós lemos, ele já vai dizer assim, olha, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. Calma aí. Observa que Jesus exaltou a riqueza daquele homem. Observou? Ou seja, vamos observar o status social que aquele homem vivia. O texto vai dizer que ele vivia cercado de luxos. Na versão NVI, vai dizer, olha, vivia no luxo todos os dias. Esse cara era um playboy. Todo dia tinha balada, tinha festa na casa dele. Se não era na casa dele, era na casa dos amigos. Hoje o rolê é onde? Ah, é em tal lugar, vamos embora. Vivia cercado de luxos. Irmãos, a gente não consegue nem entender. A gente não consegue nem ter noção. Aí vai dizer que ele se vestia de púrpura. Pega isso aqui. Isso aqui dá uma grande pregação ou um ensino. Se você é professor de escola dominical, vou trazer um estudo. Você pode trazer estudo desta parábola aqui. Olha só, vai dizer que ele se vestia de púrpura. Púrpura era um tecido caríssimo. Era usada pela realeza e representava luxo, alta posição social. Sabe quem vendia púrpura? Lídia. A púrpura era uma tinta feita dos moluscos do mar Mediterrâneo. Era um vermelho arroxeado. Então, ou seja, Lídia, moradora de Tiatira, ela vendia púrpura. Você acha lá em Atos capítulo 16, verso 14, na segunda viagem missionária de Paulo. Então, ou seja, púrpura era um tecido caríssimo que era utilizado pela realeza. Representava luxo, representava status social. E Lídia, ela comercializava, ela vendia esse tecido. Então, ou seja, a púrpura era a tinta, né, que era feita, que era retirada dos moluscos. Então ele vivia cercado de glamour, de luxo. E na sua porta? Na sua porta vivia um mendigo. Observa que Jesus ele pegou
extremamente o contraste. Enquanto ele tinha grande riqueza, na sua porta, não era longe não, na sua porta tinha um homem com as feridas abertas. E esse homem, ele ansiava em comer da mesa do homem rico. O que caía, ele queria comer. E os cachorros vinham e lambiam as suas feridas, as suas chagas. E aí Jesus ele continua dizendo que o homem morreu, ambos morreram, um foi para o Hades, para o inferno, e o outro foi para junto de Abraão. Então, ou seja, o quem estava lá embaixo, ele pediu, ele olhou para cima e viu ele junto com Abraão. E ele falou assim, olha, pingue um pouco de água, que eu estou sedento neste lugar. E aí Abraão ele responde, olha, existe um grande abismo entre você e nós. Ninguém que saiu do seu lugar conseguiu ir para o nosso. E vice-versa. E aí ele responde, olha, o que você teve, você está aí porque você, literalmente ele fala assim, porque você colheu, né? Já Lázaro, ele sofreu na terra. Mas o que me chama a atenção é o final do verso, que ele fala assim, mande Lázaro ou alguém daí ir lá pregar, porque eu tenho 5 irmãos. Ou seja, ele pensou nos irmãos. O que eu não quero para mim, olha como ele mudou, olha o pensamento dele. Como eu não quero para mim, se enviar alguém daí para pregar lá, eles vão se converter. Eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E aí ele responde assim, Abraão responde assim, existem as leis, os profetas, Moisés, se eles não se converterem lendo, estudando, não vai adiantar nada alguém ressuscitar dentre os mortos. Eu estou falando com outras palavras, tá? Mas está no texto. Se eles não lerem, não estudarem, não meditarem, não se converterem ao que Moisés escreveu, os profetas falaram, o que Jesus falou, que está aqui, ó. Não vai adiantar vir alguém ressuscitar dentre os mortos para pregar. Então, como eu falei, o intuito principal dessa parábola não foi, vou repetir isso, não foi exaltar o homem miserável, o pobre, e desprezar e criticar o rico. Não, como eu disse, é as atitudes de cada um. Mas o foco principal ali foi dar uma resposta aos escribas e os fariseus, que zombaram do ensinamento de Jesus, que zombaram do que Jesus disse. E também faz a gente refletir nos dias atuais, né? O que antes, o que foi ensinado por Jesus há mais de 2000 anos atrás, também é praticado hoje. Quantos homens ricos, milionários, bilionários, infelizmente, ó, não estão nem aí para o pobre, né? Então, faz a gente meditar, sabe? Faz a gente refletir sobre as nossas atitudes, né? Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou colaborando com o pouco que eu tenho? Hoje, existem vários planos sociais, né? Bolsa Família, existem vários planos sociais. Já naquela época, não. O morador de rua, o pobre, miserável, não recebia nenhuma ajuda do governo, ninguém olhava para ele com um sinal de caridade. Hoje tem centro de recuperação, hoje tem asilos,
hoje tem orfanato, hoje você pode receber um BPC, hoje você pode receber um Bolsa Família, você pode receber alguma ajuda, mesmo sendo pouco, do governo. Mas o foco principal, olha só, e pega isso aqui para a gente finalizar, olha. A parábola é uma crítica à sociedade classista. O que é uma sociedade classista? Pega isso aqui. A sociedade classista, ela é dividida em grupos sociais distintos ou classes com bases em critério como renda, riqueza, poder e educação, resultando em hierarquia social e, frequentemente, a desigualdade. Então, Jesus, ele contou essa parábola para combater a sociedade classista. Infelizmente, existe muito essa sociedade. Ou seja, eu não me misturo com o pobre, eu não me misturo com o negro, eu não me misturo com... Tem raças também, tá? Então, ou seja, foi uma crítica a esse pensamento, a essas atitudes, onde o rico vive na abundância e no luxo, enquanto o pobre morre na miséria. O problema é o isolamento, é o afastamento em que o rico vive, mantendo o abismo, uma separação do rico e o pobre, onde o pobre não consegue transpor, ou seja, onde o pobre não consegue alcançar, ou seja, esse afastamento. Para quebrar esse isolamento, o rico precisa se converter de verdade. Nada o levará a essa conversão se ele não for capaz de abrir o coração, pega isso aqui, para a palavra de Deus. O que o leva a voltar-se para o pobre, o carente, o necessitado. Assim, mais do que explicação da vida no além, a parábola é exigência de profunda transformação social para criar uma sociedade onde haja partilha de bens entre todos. Então, essa foi a nossa parábola do rico e do Lázaro. Deus me levou para essa linha de raciocínio. Então, você que é novo no nosso canal, já curta, se inscreva e que Deus possa estar palestrando melhor com você, que essa palavra possa fazer a gente meditar, sabe, sobre as nossas atitudes, sobre o que eu estou pensando. Será que eu penso em compartilhar os meus bens? Será que eu estou ensinando isso para os meus filhos, para os meus netos? Será que eu estou exercendo o que Jesus ensinou, que Jesus ele cobrou, que foi o amor, que foi, sabe, de ajudar o próximo, de pensar no próximo, e assim sucessivamente. Então, é bom, é ótimo. A gente ter bens, ser rico, é ótimo. Mas que, mesmo o Senhor nos elevando aos mais altos níveis sociais, né, financeiramente falando, que a gente sempre tenha esse coração bondoso, esse coração caridoso, esse coração que olhe para o seu próximo e veja ele fruto da criação de Deus como eu sou, né? Então que Jesus possa estar falando melhor conosco através dessas parábolas e semana que vem, se Deus quiser, nova parábola no nosso canal. Então seja muito bem-vindo, já curta, se inscreva e que Deus abençoe a todos. A paz de Cristo.